E aí, turma, a zoeira da manhã tá no ar e vamos para os destaques dos 15 jogos, isso mesmo, rodada cheia, a última da temporada regular e agora vem play-in, depois vem playoff e depois vem finais. O Lakers da zoeira não para. Descansamos aí esse final de semana, porque a partir de amanhã o bicho vai pegar. E a gente começa com Brooklyn Nets Indiana. Jogo foi em Nova York e o Nets venceu por 134-126. Destaque aí para o Kyrie Irving com 35 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. E pelo lado do Indiana, o destaque foi o Oshae Brissett com 28 pontos, 8 rebotes, 3 assistências. E a gente dando uma olhada no scout do jogo, a gente percebe o quanto foi necessário Kyrie e Kevin Durant estarem em quadra por praticamente 40 minutos para passar pelo desfalcado Indiana Pacers. E é esse o grande detalhe, né? A dificuldade e a necessidade das duas estrelas estarem em quadra no seu limite para que o Brooklyn consiga seguir em frente. O outro jogo da rodada foi em Charlotte e o Charlotte venceu o Wizards por 124-108. Mais um destaque aí para LaMelo Ball com 24 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Ficou a uma assistência de mais, um triple-double. E o japonês Rui Hashimura com 21 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. O destaque do Washington Wizards. Depois a gente deu um pulinho ali em Cleveland e o Cleveland venceu o Milwaukee Bucks por 133-115. Né? Destaque aí pelo Cleveland, que não vencia há bastante tempo e terminou a temporada regular vencendo. 32 pontos, 10 rebotes e 2 assistências de Kevin Love. E pelo lado do Bucks, Sandro Mamukelashvili com 28 pontos, 13 rebotes e 4 assistências. Olha, acertei o nome de cara, hein? Mas insuficientes e o Cleveland venceu o jogo. Em Houston, o Atlanta foi lá e mais uma vitória, 130-114 para cima do Houston Rockets. Jalen Green, o recruta do Houston, com 41 pontos, 1 rebote e 3 assistências. E o Trae Young, o Ice Trae, mais uma vez destaque com 28 pontos, 5 rebotes e 11 assistências. Um pulinho em Memphis e o Memphis, com o super terrão, perdeu para o Celtics por 139-110. Destaque aí pelo lado do Celtics, 31 pontos, 9 rebotes e 3 assistências do Jason Tatum. E o John Conchard, triple-double por parte do Memphis, com 17 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Mais um pulinho novamente a Nova York, desta vez no Garden. O Knicks venceu o Raptors por 105-94. Destaque aí para o Knicks, com a belíssima atuação de Emmanuel Quickley, com um triple-double, 34 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. E o Chris Boucher pelo lado do Toronto, 21 pontos, 7 rebotes, 3 assistências. Dando pulinho a Orlando, o Orlando venceu o Miami Heat por 125-111. Destaque aí para o Mobamba pelo lado do Orlando, 21 pontos, 10 rebotes e 1 assistências. E também um destaque, né, bem legal, que é a grande atuação do Vitor Oladipo, com 40 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Oladipo que vive as suas últimas temporadas envolvido em contusões e retornou a alguns jogos e tem agora uma explosão, uma bela atuação, e isso daí é muito bom para quem? Para o Erik Spoelstra, que tem mais uma alternativa, que vem do banco e vem recuperando aí a sua boa fase. Ótima atuação do Oladipo, apesar da vitória do Orlando Magic.
Demos um pulinho também na Filadélfia e o Filadélfia venceu o Detroit 118-106. Destaque aí pelo lado do Filadélfia com Shake Milton com 30 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. E pelo lado do Detroit Pistons, o Luka Garza com 20 pontos, 10 rebotes, 4 assistências. Demos um pulo também lá em Minnesota e o Bulls, depois de longo e tenebroso inverno de derrotas, consegue uma vitória, passa pelo Minnesota por 124-120. Destaque aí pelo Bulls para o Patrick Williams com 35 pontos, 4 rebotes, 4 assistências. E o Nathan Knight pelo lado do Minnesota com 17 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Insuficientes, o Bulls venceu. Um pulinho a Dallas, e o Dallas Mavericks não tá nem aí. Eu quero é vencer, 130-120 para cima dos Spurs. Destaque mais uma vez dele, o tesouro da Capricho, com 26 pontos, 8 rebotes, 9 assistências. E pelo lado dos Spurs, Keldon Johnson com 24 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Vamos a Denver e olha, novidade, o Lakers consegue vencer a sua segunda partida seguida no final da temporada. Vitória por 146-141 para cima do Nuggets. Lembrando que as duas equipes aí com os terrões, né? Sendo que o terrão do Lakers, eu vou te falar, hein? E o destaque absoluto, né? Para calar a boca do técnico. Eu vou entender tudo que vocês questionarem. Aliás, vamos nos questionar no Zoeira da Noite. Mas não tem como não destacar a grande atuação de Austin Reeves com 31 pontos, 16 rebotes, 10 assistências. O nosso recrutão teve um triple-double e o detalhe não é esse, né? O detalhe não é esse. É que ele consegue se juntar e é apenas o quinto calouro do Lakers a conseguir um triple-double na sua primeira temporada, juntando-se nada mais, nada menos que a Elgin Baylor, Jerry West, Magic Johnson e Lonzo Ball. E também se tornou apenas o quarto calouro na história da NBA a ter pelo menos 30 pontos, 15 rebotes e 10 assistências, juntando-se aí só as crianças Blake Griffin, Oscar Robertson e Jerry West. Só que aí a ajuda também substancial. Explodiu ontem o Malik Monk com 41 pontos, né? O recorde da sua carreira. E ontem vimos o McClung tendo a oportunidade de entrar em quadra, né, por alguns minutos. Aleluia, né, ô queridíssimo, miserável Frank Vogel. E o garoto não se fez de rogado. Ajudou a equipe que perdia por 9 pontos, faltando menos de um minuto para terminar o jogo, a empatar o jogo, levar para a prorrogação e numa enterrada sensacional, num contra-ataque, numa enterrada de reverse impressionante. O McClung, né, encerrou, né, finalizou o jogo com a vitória do Lakers por 146-141. Pelo lado do Denver, DeMarcus Cousins, com 17 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, foi o destaque. Um pulinho a Los Angeles, na Crypto Arena, e o Clippers aniquilou com 50 pontos de vantagem ao Thunder por 138-88. Destaques aí por parte do Clippers do Amir Coffey, com 35 pontos, 13 rebotes e 5 assistências. E o Xavier Simpson com 17 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, o destaque do Oklahoma. Fomos também a New Orleans e o Golden State não quis saber, né? Levou Klay Thompson, levou Draymond Green, quem não jogou foi o Curry. E vitória do Golden State por 128-107 para cima do Pelicans, com destaque do Klay Thompson com mais uma atuação de mais de 40 pontos,
41 pontos, 3 rebotes, 2 assistências. E o Naji Marshall com 19 pontos, 5 rebotes, 6 assistências, o destaque do Pelicans. Um pulinho também ao Arizona, em Phoenix. O Phoenix perdeu para o Kings por 116-109. Destaque aí pelo Sacramento com os 18 pontos, 3 rebotes e 15 assistências do Devin Mitchell. E pelo lado do Suns, o Landry Shamet com 27 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. E a gente fecha essa ultra super rodada de 15 jogos com a vitória do Jazz por 111-80 para cima do Portland. Pelo lado do Utah, o destaque foi o Juancho Hernangomez com 22 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. E o Red Perry com 20 pontos, 8 rebotes, 5 assistências pelo lado do Blazers. Galera, encerrada, né, a temporada regular, a gente termina as duas conferências da seguinte forma. Pelo lado leste, o Miami Heat com 53 vitórias e 29 derrotas. O Boston Celtics 51 vitórias, 31 derrotas. Milwaukee 51 vitórias, 31 derrotas em terceiro. Filadélfia ficou em quarto com 51 vitórias e 31 derrotas. O Toronto Raptors com 48 vitórias e 34 derrotas. O Bulls com 46 e 36. E na zona de play-in, Brooklyn Nets 44-38, Cleveland 44-38, Atlanta 43-39 e o Charlotte 43-39. Depois Knicks, Wizards, Pacers, Pistons e Magic na última posição do leste. Pela Conferência Oeste, a gente encerrou com o Suns com 64 vitórias e 18 derrotas, o Memphis com 56 e 26, o Golden State com 53 e 29, o Dallas com 52 e 30, o Utah com 49 e 33 e o Denver com 48 e 34. Na zona de play-in, o Minnesota 46-36, o Clippers 42-40, o New Orleans 36-46 e o San Antonio 34-48. Depois, Lakers, Kings, Blazers, Thunder e o Houston com a última posição. Lembrando que, jogando aí as duas conferências, uma dentro da outra, o pior time da liga foi o Houston, com apenas 20 vitórias e 62 derrotas. Lembrando também, senhores, que amanhã, né, dia 12, teremos os primeiros jogos do play-in, um jogo da Conferência Leste e um jogo da Conferência Oeste. Por volta das 20 horas, teremos Cleveland e Brooklyn Nets, e às 22h30, LA Clippers contra o Minnesota Timberwolves. Lembrando que pela 7ª colocação que o Brooklyn ficou na Conferência Leste, ele joga em Nova York. E a mesma coisa, o Minnesota, pela posição que ficou 7º na Conferência Oeste, joga em casa contra o LA Clippers, joga em Minnesota. No dia 13, né, na quarta-feira, teremos às 20 horas Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, 9º e 10º, o jogo é em Atlanta. E também teremos às 22h30 New Orleans Pelicans contra San Antonio Spurs. O jogo é em New Orleans pela condição de ter ficado em 9º, mesma situação do Atlanta. E aí, na sexta-feira, teremos o vencedor do jogo 3, que no caso é o Atlanta, ou o Charlotte. Que isso, cara? Já tô adiantando o negócio. E o perdedor do jogo 1, entre Brooklyn e Cleveland. E depois teremos o vencedor do jogo 4, que é de San Antonio contra New Orleans, contra o perdedor do jogo 2, entre Minnesota e Clippers, definindo aí os classificados para os playoffs que iniciam
no dia 16, mas aí a gente deixa para as próximas lives para a gente poder divulgar aí toda a tabela dos playoffs. Galera, vou encerrando. Hoje à noite tem Zoeira da Noite, aquele bate-papo sobre tudo que aconteceu aí em boa parte da temporada regular. Vamos falar aí se realmente quem é favorito e quem não é. E a gente volta aí por volta das 20h30. Um grande abraço e eu fui! Valeu!